E aí, enfermeiro de valor, aqui é Patrick, bem-vindo a mais um devocional Enfermeiro de Valor. E hoje eu vou falar sobre a desvalorização da enfermagem e a valorização do enfermeiro. Vou explicar qual que é a relação e a diferença entre esperar valorização na enfermagem e buscar a valorização do próprio enfermeiro, ou seja, a autovalorização. E o tema desse vídeo é porque eu tenho um encargo de ajudar o máximo de enfermeiros a terem autovalorização, ou seja, autonomia, liberdade e uma renda acima de 6 dígitos por ano, que é acima de 100 mil por ano. Então, a minha história, os desafios de 11 anos de gestão da assistência me trouxeram esse encargo, esse propósito e essa missão de ajudar o máximo de enfermeiros a terem autovalorização. E eu digo que todo e qualquer enfermeiro pode ter autovalorização, não só eu, não só os enfermeiros que eu já ajudei direta e indiretamente, mas todo enfermeiro que queira, eu acredito que pode. Os desafios e as dificuldades que eu já enfrentei podem mostrar que se eu conseguir, qualquer enfermeiro pode. E esse é o segundo devocional Enfermeiro de Valor. Ontem o devocional foi em relação às questões emocionais do enfermeiro, a principal habilidade emocional do enfermeiro, sugiro você assistir. E todos os dias, de segunda a sexta, eu vou trazer um vídeo novo aqui sobre esse devocional, né? Um novo quadro que eu estou trazendo aqui. Eu queria que você falasse qual que é a sua opinião e se inscrevesse aí no canal se você ainda não fez sua inscrição. Eu me lembro que, por muitos anos, eu esperava a valorização da enfermagem, essa valorização externa, né? Legislações, eu pensava muito nos direitos que a gente ainda precisa receber. Eu sei que a enfermagem e os enfermeiros merecem muito mais, só que eu depositei as expectativas nessa valorização da enfermagem. E depois de uns anos de expectativa, eu mudei a chave, eu comecei a buscar a autovalorização, né? Eu comecei a empreender dentro da enfermagem, dentro dos hospitais, na assistência, de forma muito simples. É muito mais simples do que eu pensava, antes eu imaginava que eu não poderia alcançar a autovalorização, por saber que eu não tenho todas as habilidades que o mundo externo exige, né, que as empresas exigem, enfim, e por não atender a todas as exigências teóricas do mercado. Então, como que eu consegui na prática? Eu consegui na prática através de uma simples técnica de geração de valor. Então, logo em seguida eu vou te falar mais sobre isso. Só queria deixar claro agora, queria que você entendesse nesse momento que não existe valorização da categoria de enfermagem. Eu sei que a gente merece, eu sei que a gente espera, mas na prática ela não existe. Ela é uma utopia, né? É uma teoria que ela é esperada e claro que todos esses movimentos e essa luta tem sua importância, né? A luta pela valorização, eu sei que tem sua importância. No entanto, por que não tem resultados práticos? Porque só existe a valorização da enfermagem como consequência da autovalorização dos enfermeiros. Como assim, Patrick? Quanto mais enfermeiros alcançarem a sua autovalorização, ou seja, sua autonomia, sua liberdade, e claro, como consequência disso, né, como consequência da geração de valor, uma renda acima de 6 dígitos por ano, ou seja, acima de 100 mil por ano. E por que essa renda? Primeiro que é um indicador importante de resultado, segundo porque é mais um pouco do que o PL 2564 de 2020 propôs inicialmente. Claro que o PL depois já sofreu algumas alterações, a tendência é que ele caia, né, o valor, a proposta seja minimizada e, infelizmente, pela questão da massificação, né, toda massificação, com o perdão da palavra, ela é estúpida, ela é inútil no quesito prático. E eu falo isso com todo respeito, tá? Por quê? Porque individualmente, né, a gente vale muito mais do que prometem para a gente, do que propõem. Por que individualmente? Porque cada um é um universo, né? Cada profissional tem o seu potencial, tem seus sonhos, seus propósitos, e a gente nunca pode nivelar os nossos sonhos e propósitos. A gente nunca pode colocar uma valorização individual como se ela fosse uma valorização para todos, né? Como se ela fosse comum, e na verdade não é. Por isso que eu digo que só existe autovalorização, não existe valorização da enfermagem. Claro que como consequência, né, como eu disse, quanto mais enfermeiros encontram a autovalorização, buscam e encontram, porque quem busca encontra, mais a enfermagem vai ter essa valorização. E eu tenho uma impressão, sempre tive essa impressão e agora eu tenho uma convicção, na verdade, os representantes
e entidades representativas, principalmente os representantes dessas entidades, né, porque eu não tenho nada contra as entidades, eu faço críticas construtivas em relação ao objetivo dos representantes dessas entidades representativas. E qual que é a crítica construtiva? É que na prática eles não têm o objetivo, não têm o propósito de valorizar cada enfermeiro, porque essa busca da valorização da categoria, ela é mais por uma questão política e ideológica. Não é política no sentido necessariamente parlamentar, mas também isso acontece. Eu sei que tem muita gente que se aproveita disso para ter uma posição parlamentar ou coisa do tipo, mas também por uma política de agregação de massas, né? Muitos sabem que quanto mais você coloca uma ideia numa massa populacional, principalmente envolvendo promessas, envolvendo coisas fáceis ou pelo menos coisas simples, promessas externas, e quanto mais mostra que o ser humano não precisa ter esforço em relação àquela promessa, mais essa promessa é vendida, né? Mais ela tem atração. No entanto, na prática tem pouco resultado, e o que eu faço é um pouco do contrário disso, né? É você voltar para si, mas não voltar para si no sentido egoísta e muito menos voltar para si no sentido de olhar os seus defeitos e as suas falhas. Não, essa avaliação ela pode ser importante, mas eu estou dizendo voltar para si principalmente e essencialmente no sentido da essência do enfermeiro dentro desse contexto assistencial, dentro do contexto de saúde, da sua essência como filho de Deus, filho do Criador, da sua essência criadora, do potencial que você tem, do propósito que você tem aqui na Terra. Então, dentro desse propósito, dentro desse potencial, é onde você pode encontrar a sua missão, a sua causa, gerar valor dentro do setor de saúde, dentro das instituições de saúde, na população, na sua comunidade. E quanto mais valor você gera, mais valor você tem. A enfermagem é integral e holística, ou seja, está em todas as áreas e cuida do paciente como um todo. Então, a gente, partindo desse pressuposto, do poder que a enfermagem nos dá, de levarmos bem-estar, saúde para a sociedade, através dessa geração de valor, que é mais simples do que parece gerar valor, tá? Pode ter certeza que eu já vivenciei isso, é muito mais simples do que parece. Então, quero encerrar esse vídeo dizendo para você, primeiro, acreditar em você e, de novo, não olhar suas falhas, seus defeitos, muito pelo contrário, e sim as suas competências. Competências não são necessariamente experiências, não é necessariamente título que você tem, não são necessariamente pós-graduações ou especializações ou certificados. Competências é o que você acredita, é onde você pode chegar, não necessariamente onde você chegou, mas onde você pode chegar. E você pode chegar onde você imagina, você pode alcançar os seus sonhos, uma vez que eles se tornam planos. Então, pense nisso, pense no poder que a enfermagem pode te dar. Não pense só nas regras, né? Não pense só nas legislações e muito menos não pense só nos direitos. Eles são importantes, os direitos são importantes, a gente deve assumir os nossos direitos quando for possível, a gente deve cumprir as regras e as normas quando for possível, mas principalmente simplificar tudo isso e você sair do degrau do dever, ir além do degrau dos direitos e chegar no degrau do poder, que é o poder que a enfermagem dá para todo e qualquer enfermeiro que encontra a sua identidade dentro da enfermagem, dentro da sociedade e principalmente encontra o seu propósito dentro da complexidade do serviço de saúde e fazer o que é complexo virar simples. Então todo enfermeiro tem esse poder e eu posso encerrar aqui dizendo que a chave, o segredo da autovalorização do enfermeiro, que como consequência pode gerar valorização na enfermagem para quem estiver nesse contexto, tá? Porque tudo depende de contexto. O segredo disso é você gerar valor. E quanto mais valor você gera, mais valor você tem, mais reconhecimento você vai ter e, consequentemente, autonomia, liberdade e valorização. E principalmente uma renda de 6 dígitos por ano, ou seja, acima de 100 mil por ano, que é um pouco mais do que, um pouco ou não, muito mais pode ser, né, do que o PL indicava lá inicialmente. Então, quando eu tinha a visão de desvalorização, eu enxergava desvalorização na enfermagem. E hoje, com a visão de autovalorização, eu vejo valorização na enfermagem. Então, está em suas mãos também decidir. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, comente sua dúvida, pergunta, coloque aí seu comentário, se inscreva aí no canal se ainda você não se inscreveu. Então, um abraço e até o próximo Devocional Enfermeiro de Valor. Esse aqui é um devocional de graça porque é um conteúdo gratuito, porém com muito valor. Então, é um devocional para enfermeiros de valor, ou seja, para enfermeiros que querem
autovalorização. Prestigie aí, deixe sua dúvida, seu like, coloque aí seu comentário e a gente vai se falando. Um abraço e até o próximo devocional Enfermeiro de Valor, de segunda a sexta, aqui nesse canal. Um abraço.